Sejam bem-vindos, queridos espectadores, aqui na nossa televisão de saúde. Hoje tenho o grande prazer e a honra de receber um médico aqui que eu já conheço há muito tempo, pois com a tecnologia dele também fundamos nosso centro de saúde antigamente. E hoje ele também traz as mais novas inovações, o que se desenvolveu em sua área. E quando eu vi isso, fiquei muito empolgado. E estou feliz que ele tenha vindo. Após a introdução, apresento meu convidado e então começamos. Até mais. Sim, e aqui estamos de volta e meu convidado é Dr. Michael Weber. O Laser Weber. Completamos em toda a Europa. Você trouxe os lasers para a Europa a partir da perspectiva médica? Até onde sei. E você realmente fez coisas incríveis. Com esses lasers, na verdade, já conseguiu realizar. Seja muito bem-vindo ao estúdio. Sim, muito obrigado. Estou contente por estar aqui e agradeço pelo convite. Claro, claro. Então, sobre lasers, nós já os conhecemos. Na aplicação terapêutica, eles são frequentemente aplicados por via intravenosa, mas também podem ser usados externamente, os lasers. Tivemos diferentes lasers coloridos com diferentes doses de efeito. Lasers coloridos, lasers infravermelhos. Tivemos um dispositivo de laser para a cabeça na época, também para pacientes com demência. Faremos um episódio próprio sobre isso. Mas o que você tem agora, e isso é realmente incrível, você tem um laser que não é para profissionais de saúde, mas realmente para o público geral. Conte-nos um pouco sobre isso. Bom, talvez seja necessário contextualizar um pouco como tudo isso se desenvolveu. A tecnologia laser já existe desde os anos 60 e 70. Do século passado, onde os primeiros lasers foram desenvolvidos. Havia também um laser vermelho no início. Então, se viu que os lasers realmente têm um efeito curativo nos tecidos. Isso foi usado, por exemplo, para a cicatrização de feridas no início. Mais tarde, também para a terapia da dor. Foi visto que os músculos se relaxam. A circulação sanguínea melhora. Então, várias empresas foram fundadas, que então desenvolveram mais lasers. Mas não havia mercado antes. Ainda eram considerados exóticos, que lidavam com tecnologia laser. O que foi interessante, no final do século passado, de repente a acupuntura surgiu. Ela se tornou muito popular em toda a Alemanha, mas também em toda a Europa e mundialmente, onde agulhas são aplicadas. Em algum momento eu me juntei a um físico. Então tivemos a ideia de usar os lasers, que podem penetrar no corpo. Não pode ser usado também para acupuntura. Então desenvolvemos um sistema completamente novo, um sistema chamado de fase óptica. Pode-se assim dizer conduzir lasers através de fibra óptica e então aplicar essa fibra em pontos de acupuntura, por assim dizer. E eu fui realmente o primeiro que implementou isso na minha prática. Isso foi há cerca de 25 anos. E eu também fui o primeiro a notar que isso realmente funciona bem. E naquele momento, meu entusiasmo pelos lasers surgiu, para dar continuidade ao desenvolvimento de tudo isso. E então, em 2005, construímos nosso primeiro equipamento, com 12 sistemas fásicos. Mas se você revisar a literatura, então percebe-se que os lasers também podem ser usados de forma diferente. Por exemplo, no corpo. Isso foi desenvolvido na Rússia naquela época. E felizmente eu também tinha na época um médico assistente russo depois que o Muro de Berlim caiu. E ele me trouxe muitos dados também da Rússia. Também traduziu literatura para mim, que o laser pode ser administrado intravenosamente também, para irradiar o sangue, para trazer essa energia do laser para o sangue. E nós chamamos isso no início de acupuntura do sangue. Sim, esse foi o início. E sim, essa tecnologia evoluiu enormemente. Como eu disse, antes havia apenas esses lasers vermelhos, mas então surgiram os lasers infravermelhos. Mais tarde, em 2007, surgiram os primeiros lasers verdes. 2 anos depois, apareceram os primeiros lasers azuis. E desde 2015 até um laser amarelo surgiu. E depois surgiu também um laser ultravioleta. E nosso objetivo era, por assim dizer, explorar todo o espectro de força para introduzir isso no corpo. Pois é preciso sempre deixar claro que
Tudo que vive em nossas células do corpo, todas se desenvolveram à luz. E isso significa que elas também absorvem luz em vários lugares e são afetadas pela luz. Por exemplo, também podem ser ativadas e estimuladas. E isso vimos então com essa exposição ao sangue, que realmente funciona muito bem. E este equipamento, que até hoje ainda é o único no mercado global, e o que se espalhou por mais de 50 nações. Este equipamento nos proporcionou enormes conhecimentos, como lasers no corpo e especialmente dentro dele. Agora a questão é que com essa técnica intravenosa, é preciso inserir uma agulha. Inserir um cateter schulth. Ele é então conectado ao dispositivo a laser. E a ideia era mais tarde, porque como o paciente não se pode passar o ano todo, pode sempre ficar preso à agulha. Se não podemos apresentar esta terapia de outra maneira. Isso significa que devemos tentar, de alguma forma, introduzir a energia no sangue, sem que seja necessário usar a agulha. E agora refletimos. Existem duas artérias no pulso, a chamada artéria radial e a artéria ulnar, que estão muito próximas da pele, onde, porque os lasers podem penetrar até vários centímetros de profundidade, penetrar no corpo. E nós pensamos que talvez pudéssemos desenvolver um dispositivo que pode ser usado como um relógio, por assim dizer. E então, de certa forma, traz luz para essas artérias. E nós temos toda a experiência e tudo o que desenvolvemos a partir da terapia intravenosa para transferir para este novo chamado relógio a laser. E é sobre isso que estamos falando hoje. Isso funciona? Ele entra? Funciona de forma fantástica. É claro que devemos dizer que a profundidade de penetração do exterior dos diferentes comprimentos de onda da luz é muito diferente. Isso significa que quanto mais curto é o comprimento de onda, menor é a profundidade de penetração. Isso significa que o comprimento de onda mais curto é o ultravioleta. Nós não usamos isso, porque ele praticamente só fica na pele. Portanto, não pode penetrar. Então vem a luz azul. Isso pode penetrar cerca de 2 a 3 milímetros. Isso já seria suficiente para alcançar um plano assim na pele. Então vem a luz verde. E então vem a luz azul. E então vem a luz vermelha e a infravermelha. Essas são as diferentes comprimentos de onda. E assim o infravermelho próximo, tem a maior profundidade de penetração de até vários centímetros. O vermelho também tem de 2 a 3 centímetros. Assim já se pode graduar todo o espectro de luz. Pode ser absorvido pelo sangue. O que o aparelho faz? O que isso provoca em mim? Quando essa luz concentrada chega ao meu sangue? O que ocorre então? Isso precisa ser explicado um pouco. Existem muitos estudos que podemos derivar da terapia ao laser intravenosa. É um tratamento parecido. Claro que a quantidade de energia que se recebe no sangue de fora não é comparável a uma terapia intravenosa direta. Mas se você fizer isso constantemente, todos os dias por meia hora ou uma hora, então você também obtém energia suficiente. Isso me irritou tanto. Precisávamos buscar os pacientes constantemente para colocar uma agulha novamente. Mais uma punção, ele fica deitado mais uma hora. E agora finalmente é assim, que podemos fazer isso em casa nós mesmos. Esse é um lugar bonito. Quando se reflete sobre os efeitos, o que você acabou de perguntar. Está procurando vídeos sobre um determinado tema? Então utilize a busca Kaizener, os programas mais relevantes, para gerar resultados para sua consulta. É preciso primeiro considerar o que as cores no sangue fazem. Podemos começar com o laser vermelho. Ele possui a mais longa tradição. Sabemos, por exemplo, já a partir das antigas pesquisas russas, mas também de dados mais recentes, que, por exemplo, o sangue se torna mais líquido. Isso tem um tipo de efeito de afinamento, semelhante ao que as pessoas tomam hoje em dia, como aspirina ou os idosos. Elementos do sangue. Sim, elementos do sangue, para a prevenção de infartos e AVCs. Portanto, tem-se uma melhor fluidez do sangue. Ou seja, as plaquetas sanguíneas não se grudam tanto, mas tem-se uma fluidez muito melhor. Tem-se um efeito chamado antitrombótico. O risco, por exemplo, de desenvolver tromboses em diferentes vasos, ou no coração ou no cérebro, é reduzido.
Então, o fluxo sanguíneo é aumentado. O efeito é chamado de efeito reológico, ou seja, a melhoria do fluxo sanguíneo. Do Grün sabemos, sempre digo, quando associamos verde, nós falamos das plantas verdes e do oxigênio. E, na verdade, os resultados da pesquisa mostraram o verde leva a uma melhor absorção de oxigênio nos glóbulos sanguíneos iridianos. E isso é realmente verdade, que os resultados da pesquisa mostraram que o verde leva a uma melhor absorção de oxigênio nos glóbulos vermelhos. Ou seja, temos uma melhor oxigenação. Além disso, uma parte da hemoglobina praticamente se adere às paredes dos vasos e não está disponível para o fluxo sanguíneo. Portanto, o que se desprende das paredes dos vasos, consequentemente, leva a uma melhor oxigenação. Então, temos a fluidez melhorada. E temos a oxigenação aprimorada. Além disso, por exemplo, o laser vermelho, ele é disperso pelas plaquetas vermelhas de sangue. Mas nós temos, é claro, glóbulos brancos que representam nosso sistema imunológico. Existem muitas variedades diferentes. E eles são, é claro, ativados especificamente pelo laser vermelho. Ou seja, temos uma enorme estimulação do sistema imunológico, também do laser vermelho. Portanto, fluidez melhorada e estimulação imunológica, fornecimento de oxigênio. Agora vamos ao laser azul. O que o laser azul faz? Está tudo isso neste pulso? Está tudo isso neste pulso. Todas as cores, tudo está aqui. Vamos mostrar isso em breve. O que faz o laser azul? Ele possui uma função extremamente importante. Nós produzimos, quando estamos correndo, andando, pulando, produzimos o chamado óxido nítrico. Há muitas pesquisas e escritos sobre isso. E o óxido nítrico é algo que, por exemplo, dilata nossos vasos, ou seja, melhora toda a microcirculação. Sem isso não conseguimos viver, certo? Sim, no entanto, é que o óxido nítrico também se liga ao pigmento vermelho do sangue e, portanto, não está tão disponível. Assim que esse complexo de óxido nítrico e ocorre imediatamente uma enorme abertura sobre a microcirculação, no coração, no cérebro, em todo o corpo. Ou seja, melhor fluidez e melhor fornecimento de oxigênio. E a abertura da microcirculação, ou seja, naturalmente uma incrível sinergia dessas diversas cores no corpo. Sim, então vem por fim o Gel Blazer, que foi um desenvolvimento bastante desafiador em 2015. Eu sempre digo que o amarelo é como a luz do sol se misturando ao sangue, e isso é realmente verdade. Portanto, tem um enorme efeito antidepressivo. Nós também conseguimos provar, por exemplo, serotonina e melatonina. Essas substâncias antidepressivas aumentam sob a irradiação de luz amarela. E a luz amarela também tem um excelente efeito anti-inflamatório, o que a luz azul, aliás, também possui. É preciso sempre lembrar que muitas pessoas que estão doentes, que sentem dor, também tendem a sofrer de depressão. Elas não conseguem dormir e estão de mau humor. E talvez até mesmo agressivo em alguns momentos. E lá está o Gel Blazer, algo que melhorou todo o estado de bem-estar, por assim dizer. Você pode comparar um pouco com a medicina chinesa. Vermelho é fogo, calor, traz energia ao corpo. Verde na medicina chinesa é oxigênio, o que se encaixa bem. E azul é algo como mar, rins que esfriam. Portanto, tem um forte efeito anti-inflamatório. E amarelo é algo que, como dizem os chineses, o centro que bloqueia os circuitos de energia, para que toda a energia possa voltar a circular no corpo. Agora temos mais um que esquecemos, que é o laser ultravioleta. A terapia ultravioleta do sangue já possui uma longa história. Isso já foi feito antes, onde se retirava sangue e se irradiava com UV, pois isso pode eliminar vírus e bactérias, mas também pode estimular o sistema imunológico. Mas não conseguimos usar o ultravioleta tão bem com o relógio, porque ele não penetra. Mas o azul tem efeitos semelhantes. Eles estão bem próximos. Então, só falta o infravermelho, que na verdade age em conjunto com o vermelho. Isso sabemos de muitos resultados de pesquisa.
que o vermelho e o infravermelho impulsionam toda a energia nas células, ou seja, impulsionam nas chamadas mitocôndrias, onde produzimos nossa energia vital diária. Pollack fez muitas pesquisas sobre o infravermelho, como se formam as zonas EZ com elétrons, ou seja, libera energia. Sim, quero dizer infravermelho, hoje estamos falando sim. Quando falamos sobre todos os efeitos dos lasers, especialmente os efeitos celulares. Antes dizíamos terapia laser, depois passou a chamar terapia com luz. Hoje se chama fotobiomodulação. Isso significa que fazemos uma modulação, uma melhoria ou alteração dos processos biológicos no corpo, através de fototerapia ou terapia com luz. E isso acontece, em última análise, nas células. Intracelularmente, ali estão nossas mitocôndrias, os chamados, sim, nossas pequenas usinas nucleares, por assim dizer, onde geramos nossa energia vital, o chamado ATP. E se olharmos um pouco mais fundo, e há muitas pesquisas sobre isso, então sabemos que nas células, sim, e o açúcar, por assim dizer, que primeiro é convertido em substâncias específicas, que depois são queimadas nas mitocôndrias, que na verdade são oxidadas. E vários complexos estão envolvidos nisso. Os chamados, sim, são complexos de proteínas e enzimáticos, que surgiram todos na luz. E curiosamente encontramos nesses nas mitocôndrias, onde esses complexos estão, encontramos novamente o espectro de luz, que com os diferentes comprimentos de onda, estimulamos esses complexos. Ou seja, temos uma estimulação enorme do fornecimento de energia no corpo. Laser, vamos discutir novamente sobre o laser. Temos cores, que são frequências. Certo, mas o laser em si é uma luz concentrada, em uma frequência específica. Mas essa luz, esses elétrons, são elétrons, não são? Mas isso é, na verdade, também uma forma de energia. Isso é uma forma de energia. Portanto, na verdade, se transfere energia para o sangue. Pode-se descrever o laser como um chamado dualismo. Dualismo significa que podemos descrevê-lo como partículas, de um lado, como chamados fótons, semelhantes a pequenas partículas. Podemos descrevê-lo de uma maneira como uma onda energética ou uma onda eletromagnética. E é o chamado dualismo da luz. Às vezes descreve-se o efeito e fala-se de terapia fotônica. Às vezes fala-se também de terapia eletromagnética. Portanto, ambos se aplicam. E é verdade que temos essas diferentes ondas, mas elas representam quase o espectro natural, que vem do Sol. E sempre pensamos apenas nas cores do arco-íris, azul, vermelho, amarelo e verde. Mas também temos ultravioleta e infravermelho aqui. Isso seria todo o espectro. E sempre devemos ressaltar que quanto mais curta a onda, maior é a energia. Isso significa que, se eu tiver um laser ou uma luz com comprimento de onda cada vez mais curto, chego por fim aos raios X ou comprimentos de onda ainda mais curtos, que então têm um efeito destrutivo. E a luz de maior comprimento de onda, como o vermelho e o infravermelho, tem, portanto, menos energia. Isso também é muito importante saber. Você pode me mostrar o aparelho mais uma vez? Sim, isso seria muito interessante. Agora, de novo. Para quais pessoas isso realmente se adequa para realizar essa forma de terapia? Então, não se trata de uma aplicação contínua. Caso contrário, o corpo provavelmente se acostuma, certo? Então eu gostaria de discordar agora. Ok, pois você sabe, eu trabalho há 40 anos na medicina. E eu ainda trabalho 12 horas todos os dias. E eu atribuo isso a usar meu relógio a laser todos os dias. Eu uso isso todos os dias de forma preventiva. Isso significa que eu não preciso obrigatoriamente tratar doenças, mas eu também não quero ficar doente. Isso significa que eu quero que meu corpo tenha energia suficiente para que o metabolismo celular permaneça em ordem. Assim, as funções do fígado e dos rins permanecem em ordem. O corpo se desintoxica. Essas são todas coisas que já falamos antes. O que o diferente comprimento de onda faz. Mais oxigênio, melhor microcirculação, melhor suprimento celular. Isso posso fazer como prevenção, e eu não me referiria apenas à doença. Claro, podemos também tratar certas doenças, mas para mim isso tem um enorme impacto na prevenção.
para que não adoeçamos, para que possamos ser produtivos, para que tenhamos um bom sono, que nossos órgãos internos funcionem bem. Nesse aspecto, este relógio a laser não é apenas para doentes, mas o relógio a laser é, na verdade, algo para todos. A energia fortalece a circulação, o sistema imunológico é melhorado, eu obtenho mais oxigênio no sangue. Anti-inflamatório, isso é de qualquer modo um grande tema. Todos nós temos inflamações silenciosas muito fortes no corpo. Temos inflamações silenciosas. Existem muitas infecções virais com as quais estamos sempre lutando. Corona ou Epstein-Barr e o que mais existe. Estamos todos constantemente expostos a infecções. Todos nós desenvolvemos câncer constantemente, isso é claro. Mas sabemos que um sistema imunológico saudável também pode destruir células cancerígenas em desenvolvimento. Então vejo que, essencialmente, o relógio a laser é algo para todos. Eu não limitaria isso a certas doenças. Claro, quando estou doente, quando tenho uma infecção, ou quando tenho um problema com o metabolismo do fígado. Ou meus rins não estão funcionando bem. Ou eu tenho doenças cardiovasculares, distúrbios do metabolismo de gorduras ou diabetes, um assunto enorme. Para a prevenção de complicações diabéticas, temos milhões de diabéticos. Eu recomendaria a terapia a todos. Eu gostaria de discordar, na minha opinião. Não há efeito de habituação. A sensação, como em muitos medicamentos, de que você sempre precisa aumentar a dose para ter os mesmos efeitos. Eu não concordo com isso. Eu vi o dispositivo apenas uma vez, quando o Dr. Harold Burgat esteve aqui. Ele estava totalmente resfriado. Ele estava realmente péssimo. Ele mantinha o relógio sempre funcionando. E fez 8 entrevistas durante todo o dia. Pois bem, não se notou nada. À noite, ele estava exausto novamente. Isso deu a ele tanta energia que fiquei impressionado. Eu disse ao seu filho se ele vier aqui hoje e se trouxer um dispositivo, não levar mais para casa. Isso me deixou totalmente empolgado. Você pode me falar mais sobre a ciência? Sobre a perspectiva da medicina convencional? Sobre a terapia a laser? Na verdade, para mim, a terapia a laser é parte da medicina convencional, mesmo que muitos não vejam dessa forma. Mas eu não a colocaria a terapia a laser. Não necessariamente na categoria alternativa. Dizer que se pode fazer, mas no final não resulta em nada. Existem muitas pesquisas na medicina convencional. Muitos deles são derivados da terapia a laser intravenosa, que pode ser aplicada a este relógio. Mas há uma série de estudos, por exemplo, sobre diabetes. Quero destacar um estudo que realizamos há 14 ou 15 anos na Suíça. Tínhamos 10 colegas, ou seja, 10 consultórios médicos. Era um estudo denominado multicentro. Foi conduzido com 100 diabéticos. Naquela época só existiam lasers vermelhos e verdes. Os outros ainda não existiam. Era por volta de 2006. Os resultados foram impressionantes. Foram avaliados naturalmente níveis de açúcar de longo prazo, indicadores do fígado, indicadores de colesterol, ou seja, distúrbios do metabolismo de gorduras. Este estudo ainda é revolucionário para mim hoje. Infelizmente, isso não é considerado pela medicina convencional. É um enorme mercado de diabetes. Naturalmente, muitos interesses estão envolvidos. Mas vimos neste estudo que o chamado índice de glicose de longa duração, HbA1c, todo diabético sabe que o HbA1c é sempre testado a cada 3 meses. Melhorou em 1,5%. Se eu lançar um medicamento para diabéticos hoje, onde esse valor cai 1,5%, então eu me tornarei milionário rapidamente. Isso precisa ser dito claramente. Testamos os valores do fígado, que melhoraram em cerca de 20%. Muitos diabéticos têm fígado gordo. Nós temos os níveis de colesterol, tanto bom quanto ruim. At our time. Isso é um estudo. Há vários outros estudos sobre diabetes que foram realizados em todo o mundo
que trouxeram um resultado semelhante. Do ponto de vista científico, isso é muito bem pesquisado. Isso realmente precisa ser mencionado. Sim. Nós não ouvimos isso de jeito nenhum. O que eu ainda sei, ao interagir com nossos leitores, eu só olhei para a luz 1 ou 2 vezes durante essas leituras. Sempre se avisa, não, óculos, cuidado, atenção. Eu tive por um longo tempo um tremor na frente dos olhos. Isso não é um brinquedo. Vocês têm agora um produto que não precisa ser aplicado pelo médico ou terapeuta, mas que eu posso fazer sozinho, sem estar exposto ao risco de ler. Por favor, mostre-me. Isso é muito importante. Mesmo que eu olhe para esse tipo de leitor por um momento, não acontece nada, porque esses leitores não estão focados. Existem os leitores que todos conhecem, que usamos em apresentações, palestras, onde praticamente é um apontador de laser. Quando eu aponto um apontador a laser verde diretamente para o olho, e o verde é absorvido rapidamente pela retina. Então eu posso causar muito mais dano do que com um relógio. Por um momento, nada aconteceria, porque é uma radiação difusa que não está focada. Esse foco também não é necessário, porque esses diodos a laser são colocados diretamente na pele. Eu não quero criar um ponto a partir de uma distância maior, mas eu quero ir diretamente para o corpo. Mas esses são lasers diferentes dos de antes. Antes, usávamos os lasers que aplicávamos intravenosamente. Na verdade, um feixe focado, não é? Não, ele também não é focado. Na terapia laser intravenosa, um catéter é introduzido, que, no entanto, não emite luz focada. Seria necessário instalar uma ótica, por assim dizer, uma ótica focal, mas o feixe que sai da fibra tem um ângulo de emissão de aproximadamente 20 graus. Isso significa que vai nessa direção. Não é que um laser fortemente focado, isso não é bom. Lasers focados têm uma alta energia de ponto. Com isso, talvez se possa causar dano. Nós não temos foco nisso intencionalmente. Ok. Podemos dar uma olhada em tudo isso. Vamos falar sobre os aspectos de segurança em breve, que você acabou de mencionar. Isso é realmente importante. A gente também não quer que as pessoas olhem acidentalmente, que elas não joguem. Esse é um ponto muito importante. Isso é, claro, um modelo novo muito bonito, com um design elegante. Não foi tão simples desenvolver isso. Meu filho Robert cuidou de tudo isso na época. No geral, é muito fácil de usar. O aparelho é ligado. Aqui aparece o Weber Medical. Já dá para ver um coração. Sim, eu vejo. Exatamente, brilha um coração. Agora posso ir e também ajustar a potência. 25%, 50%, 75%, 100%. Agora posso iniciar tudo. Então, agora está funcionando, mas não acontece nada. Não vejo nenhum laser. Mas se eu tocar com meu dedo... Ah, sim, exatamente. Ótimo, então vem. Esse é o aspecto de segurança mais crucial. Que esses lasers só funcionam através de um sensor de contato. Posso falar um instante para a câmera. Ou seja, os lasers estão aqui em cima e aqui embaixo. Exatamente para ambas as artérias que estão posicionadas sobre as artérias. Assim que meu dedo estiver aqui, isso significa que o contato com a pele está queimando. Eu não olho para dentro. Eu vejo de cima azul, verde, amarelo, vermelho e infravermelho. Infravermelho é úmido, 810 nanômetros é invisível. Isso é legal. E é assim que se coloca agora. Não, ao contrário, por favor. As artérias ficam na parte de trás. Ah, sim, para baixo, isso para baixo, exatamente. Então, não como um relógio clássico que se usa em cima. Mas os lasers devem estar juntos. Agora está funcionando. Agora está funcionando. Também se pode ver os lasers iluminando. Sim, eu vejo lá embaixo. Você pode passear com isso, pode ir para a cama com isso. Pode-se usar à noite, enquanto assiste à televisão. Pode-se usar ao trabalhar. Isso é mais agradável. Pode-se fazer isso todos os dias, sem estar em um consultório médico. Existem recomendações sobre quanto tempo deve-se fazer isso. Meia hora, 1 hora. Nós também fizemos estudos científicos sobre o dispositivo.
Um dos nossos professores mais conhecidos é o professor Leacher, da Universidade de Graz. Ele fez muitos estudos na época sobre o cérebro com nossos lasers e já conseguiu comprovar há mais de 20 anos que a terapia a laser no cérebro leva a uma melhor circulação sanguínea, a uma melhor oxigenação. Ele também fez um estudo com o relógio há 3 ou 4 anos e também mostrou que a microcirculação e o forno de oxigênio melhoraram. Também foram feitos estudos no cérebro. Curiosamente, o oxigênio no cérebro também aumenta, devido à abertura da microcirculação. Com este dispositivo já? Com este dispositivo já. Ele fez medições muito boas. Com a chamada espectroscopia de infravermelho próximo, pode-se demonstrar isso com muita precisão. Aqui diz que ainda faltam 29 minutos, depois vai desligar. Ele desliga automaticamente. Isso é suficiente? Meia hora? Meia hora para pura prevenção. Assim eu faço isso para mim mesmo. Eu faço isso cerca de meia hora todos os dias. Pode-se fazer isso a qualquer momento. Eu gosto de fazer isso à noite, talvez não imediatamente antes de dormir. Esse é um efeito muito interessante. O laser é, antes de mais nada, energia. Nesse momento, ele começa a impulsionar. Ou seja, temos 2 sistemas autônomos. Primeiro, o sistema nervoso simpático e o sistema parasimpático, enquanto o simpático ativa e o parasimpático diminui. Ele nos traz tranquilidade, permitindo relaxar e regenerar. Medições mostraram que, com a denominada variabilidade da frequência cardíaca, isso pode ser observado. Existem aparelhos bonitos para que você receba primeiro um pequeno impulso. Então, uma tensão do sistema simpático, um pequeno impulso, e que em seguida vem um relaxamento realmente bonito e profundo. Ou seja, a fase de recuperação começa, a chamada fase parasimpática. Eu geralmente gosto de tomar isso à noite. Talvez não diretamente antes de dormir, por volta das 6, 7 horas. Isso também melhora muito o sono e a recuperação durante o sono, uma vez que realizamos nossos próprios estudos, onde também vimos que, por exemplo, a melatonina, nosso hormônio do sono, isso é um processo metabólico que envolve serotonina, triptofano e melatonina, que isso aumenta enormemente com essa terapia. Não é mais necessário comprar gotas de melatonina na farmácia. Use o relógio à noite. Melhor circulação, estimulação do sistema imunológico, melhor sono. Esses são todos efeitos fantásticos. O essencial é a boa circulação para a saúde humana, ou também a saúde recuperada. Aqui estou fazendo uma contribuição. Eu ainda preciso dizer que naturalmente não sinto nada. Nem calor, nem qualquer outra coisa. Se você ficar um pouco mais, já sente um leve calor. Mas além disso, você não sente muita coisa. Existem ainda alguns outros aspectos interessantes. Eu tive uma clínica em Bangkok, na Ásia, por 10 anos, e minha clínica na Alemanha. Todo mês eu trabalhava 2 semanas lá, pegando o avião do calor para o frio novamente, do aeroporto à clínica onde trabalhei. Fiz isso por 10 anos. E eu nunca tive descompensação horária, nunca jet lag, porque eu sempre mudo o relógio no avião. Sabe-se por pesquisantes que todo o ritmo circadiano é bem controlável pela luz. Já se considerou isso há 20 anos. Das companhias aéreas instalarem diodos laser nos assentos, para iluminar a parte de trás do joelho devido à circulação. E hoje, em aviões modernos, já há pequenas luzes LED nas cobertas, que devem brilhar nos olhos, para que as pessoas estejam mais relaxadas e possam dormir melhor. Isso tudo são efeitos conhecidos, e podemos reproduzir isso muito bem com o relógio. Mas ainda tem mais uma coisa, onde estamos novamente sobre a irradiação do aeroporto. No pulso temos 2 artérias. Bom, isso já discutimos, onde trazemos toda a energia. Mas no pulso também existem praticamente os principais pontos de acupuntura do corpo. Ou seja, na parte do dedo mínimo, o chamado meridiano do coração, onde podemos influenciar o coração, a força cardíaca, o ritmo, etc. E temos à direita o chamado meridiano dos pulmões, que é responsável pela nossa imunidade, mas também para depressões, por exemplo, nosso estado emocional. Ou seja, temos simultaneamente uma exposição a laser do sangue e uma ativação desses importantes pontos de acupuntura. Portanto, isso é um efeito simultâneo. Isso deve ser enfatizado, porque a acupuntura é algo que eu realmente gosto de fazer.
que eu posso realizar. Ou seja, temos uma acupuntura. A acupuntura é também algo que eu realmente gosto de fazer, que eu aprendi de maneira abrangente. E foi através da acupuntura que chegamos a esses assuntos. E essa combinação é maravilhosa. Eu ainda me lembro, Ana. Naquela época, no centro de saúde, tivemos que fazer muitos investimentos. Os lasers eram tudo menos acessíveis na época. Foram grandes investimentos que fizemos. Não podemos mencionar valores na televisão, mas você já me falou. Isso é totalmente acessível para pessoas físicas, não é? Com certeza. Isso é viável financeiramente, pelo menos por enquanto. Os produtos são muito duráveis e têm 2 anos de garantia. E o desenvolvimento, este mais recente, houve também modelos mais antigos do relógio a laser, que ainda eram muito volumosos e pesados. Isso é um desenvolvimento altamente inteligente. E com um relógio assim, você tem muitos anos de prazer. Quanto tempo duram os lasers se você trabalhar regularmente? Eventualmente a potência diminui? Na verdade, menos. Estima-se que os lasers tenham entre 5.000 e 10.000 horas. Esses são valores de referência. Isso também é suficiente. Isso já é suficiente. Isso já existe há vários anos. Existem pouquíssimos casos de falhas. Há uma boa garantia para isso também. Elas são muito estáveis. Eu acho que se alguém investir esse valor, claro que é preciso investir isso uma vez, mas durante um longo período, não há custos adicionais ou mesmo custos de tratamento. Não é necessário correr ao médico. Isso custa dinheiro toda vez. Quando uso cateteres e tudo mais. Isso já compensa. Isso é sempre o presente ideal. Agora temos o Natal de novo. É um presente fantástico para o Natal e para aniversários. Para a mãe e para o pai. Eu sempre percebo isso também, quando meus próprios pacientes quase sempre levam um relógio para casa. Eles vêm até mim com várias doenças. Muitos também vêm com doenças cancerígenas. Todos eles trazem um monitor. Meu marido tem hipertensão. Minha mãe tem diabetes. Eles também podem usá-los? Isso é, sem dúvida, algo para toda a família. Isso é o que é de bonito. É preciso sempre ressaltar que, no final, toda forma de cura é sempre uma autocura. Nunca há ninguém lá fora que nos cure, mas somos sempre nós mesmos. Aqui temos uma chance de dar mais energia ao nosso corpo, para melhorar a nossa cura. Ou para se manter mais saudável. Diminuir processos inflamatórios. Essa é a mensagem central. Voltaremos a ser mais uma vez nosso próprio médico. Há ainda um ponto muito importante que talvez ainda tenhamos que discutir com o relógio. Agora falamos sobre a chamada fototerapia. Chama-se fototerapia da luz, com todos os efeitos que acabamos de discutir. Mas também existe outra terapia, que se chama terapia fotodinâmica. Aí se pergunta qual é a diferença. Terapias fotodinâmicas, eu uso a luz em combinação com várias substâncias sensíveis à luz, que eu posso, por exemplo, tomar como cápsulas. E que então se ligam, por exemplo, a células doentes, células malignas, ou seja, células cancerígenas, mas também a vírus e bactérias que estão no corpo. E quando eu bato luz neles, eu diria que agora estão circulando vários vírus no corpo, ou bactérias no sangue. Essas substâncias se ligam a elas, tornando-as sensíveis à luz. E então a luz vem e então essas células são destruídas. Isso se chama terapia fotodinâmica. Nós usamos isso na terapia do tumor, mas também como a chamada terapia antimicrobiana. E agora a pergunta, quais substâncias se usam? Sim, a natureza nos deu substâncias tão maravilhosas. Nós encontramos todas elas na natureza. Substâncias que são ativadas pela luz, substâncias que podem ser estimuladas pela luz, com diferentes comprimentos de onda. Uma substância que todos conhecem é a cúrcuma. Muitas pessoas consomem cúrcuma. Também para diabetes, para combater a inflamação. E a cúrcuma, quando eu a consumo, é ativada. É uma substância amarela, é ativada por luz azul, laser azul. Ou seja, quando a cúrcuma se liga a qualquer célula maligna,
ou a bactérias, vírus e eu a ilumino. Com a luz azul. Eu ativo a cúrcuma e as células malignas. Destrói. Outra substância maravilhosa é a vitamina B2, riboflavina. Pode-se comprar por pouco dinheiro. Comprar uma farmácia. É para mim o melhor antivírus disponível. Ele se liga os vírus, ao RNA, o DNA dos vírus que não estão no núcleo celular mais livres. E assim que eu iluminar com azul e ultravioleta, neste caso com azul, desativa imediatamente os vírus. Outras substâncias são derivadas da clorofila, que todos reconhecem, do pigmento verde das folhas. Então há o hiperico do hipérico, que muitas pessoas usam contra depressões. Tomam. Também é uma substância maravilhosa que reage novamente ao amarelo. E já dá para ver que eu preciso de todo o espectro de luz, por assim dizer. Isso significa que essa terapia fotodinâmica é uma terapia extremamente importante, pois posso começar a tratar doenças além da prevenção, também doenças, e com luz mais esses chamados fotossensibilizadores, ou seja, dessas substâncias sensíveis à luz. Realizamos um estudo maravilhoso. Nós publicamos isso na América durante a época da Covid. As pessoas tomam riboflavina e fazem a irradiação. Depois, com o adaptador, temos isso, e aqui com o relógio, o sangue e possivelmente ainda nariz e boca. E os vírus morreram em minutos. Nós escrevemos isso em 2 publicações, grandes publicações. Ninguém quer saber disso. Robert fez estudos na África, meu filho, com malária, onde milhões de pessoas ainda morrem a cada ano com uma eficácia excelente. Eficácia. Portanto, essa terapia fotodinâmica com o relógio é extremamente importante. Pense em borreliose. Lembre-se de Epstein-Barr, sobre o qual já discutimos. Essas infecções silenciosas. Eu posso tratá-las com terapia fotodinâmica. Então você vê. O que o relógio pode fazer? Além de energia e prevenção, agora estamos de fato na medicina. Não para. Vamos entrar novamente na medicina e eu tenho algo aqui. Mais um ponto. Você mencionou uma vez que a circulação sanguínea melhora. Existem muitas pessoas que tomam medicamentos anticoagulantes. Se já tomam anticoagulantes e agora ainda estão trabalhando com a máquina, pode ser que a medicação esteja alta demais, não é? Não, na verdade não. Hoje em dia, há tantas pessoas a partir de certa idade que tomam anticoagulantes. Isso já é quase uma terapia padrão para pessoas idosas. Então, não há interação, deve-se ressaltar. Já vimos antes na terapia de irradiação sanguínea que pessoas que tomam anticoagulantes tomam. Naquela época havia o chamado Marcumar. Talvez você se lembre disso, onde as pessoas sempre precisavam checar o sangue. Toda semana, como estava o chamado teste Quick, ou valor INR, como se chamava. Na verdade, não existem contraindicações. Eu vou voltar a esse ponto, porque tive um professor Latsikir na semana passada. Ele estudou ondas eletromagnéticas e também constatou seus efeitos. Realmente também alivia a dor. Isso também é feito por eletromagnetismo. Sim, claro. Mas ele também constatou que os medicamentos são melhor aproveitados pelo corpo. Esse é um ponto muito importante. Isso é o que sempre digo em minhas palestras. Volto a falar sobre a terapia intravenosa. Devido à melhor capacidade do sangue nos diferentes órgãos, os medicamentos que tomamos geralmente funcionam muito melhor. Isso significa que, por outro lado, podemos até reduzir a dose com frequência. E veja, muitos pacientes mais velhos tomam 10, 15 comprimidos pela manhã e já não se sabe mais como tudo isso interage. Mas tudo, eu sempre digo, tudo que fazemos ao corpo, o que ingerimos é melhorado pela terapia intravenosa ou pela terapia urinária aqui. Vemos isso em diabéticos, que muitas vezes a necessidade de insulina também diminui, por exemplo. Além da prevenção, claro, devido às complicações tardias. E isso também é um bom argumento, pois muitos medicamentos causam efeitos colaterais muito fortes, especialmente em idosos. Efeitos colaterais. E se puderem diminuir um pouco isso, mas isso deve ser claro, então deve-se também avaliar isso um pouco. Não diga ao paciente, pega o relógio, tome amanhã apenas metade dos seus medicamentos. Isso também não seria responsável. Mas é verdade, tudo que se faz no corpo acaba ou se toma é melhorado por esta dor ou pela terapia urinária. Isso deve ser muito claro. Dizia, há um efeito adicional. Agora chegamos ao auge.
Estes são os mais recentes. Resultados de pesquisa que temos dos últimos 2 anos. E, de fato, vimos que elas vêm da terapia Barth, mas eu quero transferi-las para esta terapia primária, por assim dizer. Foi possível demonstrar que a quantidade de nossas células-tronco endógenas no sangue aumenta. Produzimos células-tronco na medula, que também vão parcialmente para a MLAT, circulação sanguínea. Mas lá não fazem nada. Mas quando essas células-tronco são nutridas com energia, por exemplo, aqui circulam sob meu relógio a laser, então elas sobrevivem. As células-tronco também têm a propriedade de atrair órgãos inflamados cronicamente. Por exemplo, se atraírem, isso também é chamado de um direcionamento especial, acumulando-se lá e contribuindo para a melhoria da função orgânica. Eu tive uma paciente uma vez que ficou 1 ano em tratamento, estava comigo e vinha todos os dias para a terapia de ultrassom no sangue. De repente, os cabelos cresceram melhor, as unhas, a pele ficou como a de um bebê. Isso são células-tronco, ou seja, estimulamos nossas células-tronco do próprio corpo e foi comprovado que elas realmente aumentam no número, também no sangue. Isso foi uma coisa. Então, foi demonstrado que certas citocinas e fatores de crescimento que podem ser medidos aumentam. E, por último, e isso é o mais importante, gostaria de dizer o que estamos atualmente investigando através de mais estudos. Vamos ver. Nossa expectativa de vida. Agora falamos sobre longevidade, como se chama hoje. É determinada pelos chamados telômeros, que são as extremidades dos nossos genes, por assim dizer. Eles se tornam mais longos. Exatamente, eles são normalmente reduzidos, e se os pais tiveram um tamanho menor, que nos deixaram, então vivemos apenas por pouco tempo, e se tivermos um longo, podemos talvez viver até 100 anos, porque com o tempo eles sempre ficam menores. E pode ser demonstrado que sob essa terapia a laser, os telômeros até se estendem. E isso é claro. Para mim é uma sensação, devo dizer. Isso é na verdade um programa próprio sob o título Alongamento de Telômeros. Sim. Expansão de células-tronco, ativação de células-tronco, alongamento de telômeros, fatores de crescimento, citocinas. Esses são todos temas que precisam ser discutidos com urgência com seu filho. Precisamos fazer isso em um programa próprio. Muito. Porque assim o espectador precisa ouvir, não? Sim, e nós somos totalmente sensíveis a isso. Eu escrevi a página inteira. Sim, tudo bem. Sim, eu já disse ao filho que vamos reativar nosso trabalho. Precisamos mostrar os melhores produtos e como estamos entusiasmados com eles. E isso tem que entrar, é incrível. Então vocês realmente criaram algo aqui, e eu só posso parabenizá-los. E também posso agradecer, porque eu amo coisas que me trazem responsabilidade e me ajudam. Exatamente. Nessas coisas, eu já faço muito pela nossa saúde. Mas coisas assim, isso é simplesmente um tesouro. Querido Michael, obrigado por me apresentar isso. De nada, grande alegria. E sua paixão, você ainda queima de paixão por esse tema, né? Isso foi realmente bonito de se ver. Bem, muitas pessoas sempre perguntam por que você faz isso e ainda trabalha tanto. Mas eu diria assim, quanto mais você se aprofunda na área, e eu tenho a vantagem de trabalhar com o paciente. Eu não estou apenas construindo um dispositivo e tentando vendê-lo, mas toda a nossa experiência que adquirimos com nossos pacientes se incorpora a essas coisas. E quando você vê como isso atua no paciente, e como sempre se avança um pouco mais, isso torna tudo tão fascinante que não se pode parar. Eu olho novamente para o relógio. 10 minutos, ou seja, já uso há 20 minutos. Agora também sinto um certo calor, muito leve e agradável. E quando olho para dentro de mim, estou completamente cheio de adrenalina. Total carregado, então certamente um impulso também contribuiu. Talvez isso seja obrigatório para cada moderador no futuro, para moderar, para que se tenha realmente o foco no tema. Foi uma grande honra para mim. Sr. Dr. Matt, Michael Weber foi aqui para você, queridas espectadoras e espectadores, com uma verdadeira inovação para a autorresponsabilidade, para a melhoria da própria para que se traga a melhor energia ao corpo. Que se pode utilizar tantos lasers diferentes hoje em dia, é simplesmente fascinante de certa forma. Desejo-lhe tudo de bom, até a próxima vez e adeus. Muito obrigado pela atenção. Enriquecer o QS24, seu canal de saúde suíço. Descubra o Wikisana e encontre seu lugar seguro,
para conteúdos de medicina holística. E se você se inscrever em nosso canal no YouTube, certamente não perderá nenhum novo episódio. Nossa jornada termina agora, mas a sua pode prosseguir. Aqui está uma lista de outros programas para você. Desejo-lhe tudo de bom e excelente saúde.